Olá, boa noite a você, meu querido irmão, minha querida irmã, a você, internauta que está se unindo conosco nestes estudos. Sejam todos bem-vindos. Estamos na noite de hoje procurando estudar a obra Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Estamos no módulo 2, tema 4, as obras básicas. Finalizando o tema, hoje nós teremos a concordância que existe entre as obras básicas. Muito interessante, muito instrutivo para o nosso aprendizado. E nós, então, para procurar harmonizar o nosso ambiente, o nosso pensamento, nós vamos fazer a leitura do livro Agenda Cristã. Em seguida, faremos a prece e vamos iniciar a leitura. Lição número 23. Realidades. Lembrando que o livro Agenda Cristã foi trazido através da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Realidades. O palhaço que você ironiza é, frequentemente, valoroso soldado do bom ânimo. A mulher extremamente adornada que você desaprovar, em muitas ocasiões, está procedendo assim para ajudar numerosas mãos que trabalham. A cantora que baila sorrindo e da qual você comumente se afasta entediado, na suposição de conservar a virtude, geralmente procura ganhar o pão para muitos familiares necessitados, merecendo consideração e respeito. O homem bem posto, que lhe parece preguiçoso e inútil, talvez esteja realizando trabalhos que você jamais se animaria a executar. Não julgue o próximo pelo guarda-roupa ou pela máscara. A virtude, como o reino de Deus, nunca surge com as aparências exteriores. E aproveitando as palavras do amigo iluminado André Luiz, vamos fazer a nossa prece.
pedindo aos amigos espirituais, aos mentores, aos anjos guardiães, que possa vir em nosso auxílio em nome de Deus. Senhor Jesus, aqui estamos, felizes e agradecidos por mais um estudo que irá nos ajudar na compreensão desta doutrina de luz, de amor, de esperanças, desse Consolador que a Tua misericórdia nos enviou. Te pedindo, Senhor, que nos ajude em nossa insuficiência, em nossa pequeninez, que possamos nos fortalecer, nos iluminar com estes ensinamentos e que os amigos espirituais possam encontrar o ambiente favorável para nos inspirar. Obrigado, Senhor. Assim seja. Módulo 2, roteiro 4. Concordância de princípios nas obras da codificação. Unidade doutrinária. Existe uma concordância de princípios nas obras da codificação espírita, de forma que o Livro dos Espíritos, a primeira obra publicada, há um núcleo central e conceitos espíritas que compreende as partes primeira e segunda, até o capítulo 6, que tratam, respectivamente, das causas primárias e do mundo espírita. A parte segunda, do capítulo 6 ao capítulo 16, constitui a fonte de O Livro dos Médiuns. A parte terceira, das leis morais, origina o Evangelho segundo o Espiritismo. A parte quarta, das esperanças e consolações, fornece subsídios para o livro O Céu e o Inferno. A Gênese, por sua vez, tem como fonte as partes primeira, capítulos 2, 3 e 4. Parte segunda, capítulos 9, 10 e 11. E a terceira parte, capítulos 4 e 5. A introdução e os prolegômenos de O Livro dos Espíritos originou a obra O que é o Espiritismo. Esta obra, na verdade, não faz parte do chamado Pentateuco kardeciano.
foi citada para indicar a origem da doutrina espírita. Veja em anexo. Essa concordância revela a unidade doutrinária do Espiritismo, conforme registra Deolino Amorim em seus cadernos doutrinários. Diz este eminente pensador espírita que o Livro dos Espíritos é a coluna central do Espiritismo, não só porque foi a primeira obra a ser publicada, mas porque nele estão inseridos os ensinos básicos da doutrina. Todos os demais livros da codificação contêm o desdobramento desses ensinos, constituindo, com o Livro dos Espíritos, um corpo de doutrina, em que todas as partes se ajustam de forma harmônica e independente. Assinala ainda o mencionado autor que, possuindo a doutrina espírita três aspectos fundamentais: o aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto religioso, não poderiam esses ser estudados ou desenvolvidos de modo unilateral, sob pena de se quebrar a referida unidade doutrinária. Do mesmo modo, seria inconveniente fazer um estudo exclusivo de O Livro dos Espíritos ou de O Evangelho segundo o Espiritismo. E assim por diante, porque, estando todas as obras da codificação interligadas, porque, estando todas as obras da codificação interligadas, perder-se-ia a visão de conjunto indispensável à sua compreensão. Ressalta, por fim, que a força da doutrina espírita está justamente na segurança de sua unidade. Concluindo com Emmanuel, pode-se dizer que os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo-o à auscultação de si mesmo, no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma. No reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma, e explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade. Não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que tenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante às normas de eterna justiça elaboradas
pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. E então nós vimos aí, nesse comentário de Deolindo Amorim, a concordância e a harmonia que existe entre as obras. E que nós, para o nosso bom aproveitamento, deveremos estudar todas as obras, para termos então a visão abrangente da doutrina espírita. Nós sempre começamos pelo Livro dos Espíritos, que é a base, que é de onde foi elaborado todos os outros livros ou todas as outras obras. Está contido no Livro dos Espíritos todos os temas necessários. Aquilo que nós temos como embasamento das ideias do codificador, ou melhor, embasamento dos temas que formam os princípios da doutrina espírita. E esses princípios, no conjunto geral, refletem aspectos no sentido científico, no sentido filosófico e no sentido religioso. E então entendemos que é tudo o que o ser humano precisa para se direcionar com mais confiança, com mais estabilidade, sabendo aonde nós chegaremos, não é? Ou melhor, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui no planeta Terra e para onde nós iremos, onde nós chegaremos, não é? E então são as interrogações que normalmente os filósofos fazem. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? E para onde vamos? Nesses raciocínios, nós vamos encontrar o conteúdo da doutrina espírita, como Emmanuel está dizendo para nós, o disciplinador, não é? Porque traz para nós orientações que nos ajudam a manter mais vigilantes, evitando quedas, evitando extraviar, evitando nós sairmos do roteiro necessário para o nosso crescimento moral e espiritual, que é o nosso aperfeiçoamento, não é? E então vamos deixar aí as palavras de Emmanuel para que todos nós possamos refletir. Os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano. Interessante nós observarmos que, a partir da vinda da doutrina espírita, a humanidade entrou num período de transição planetária, conforme a sua maturidade espiritual. O crescimento intelectual permitiu
que nós estejamos em condições de receber estas luzes. Mas recebendo essas luzes da doutrina espírita, que é a essência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a responsabilidade de procurar nos reformar. Reformar intimamente, individualmente. O que significa a nossa regeneração para que nós possamos colaborar com a transformação da humanidade. Se nós procurarmos fazer a nossa regeneração individual, a nossa transformação íntima, a nossa mudança, estaremos contribuindo para esse mundo de regeneração em que a humanidade está a caminho, não é? E então é o que Emmanuel está dizendo para nós, uma nova era para o espírito humano, compelindo-o à auscultação de si mesmo. Olha que interessante. E então, procurar voltarmos o pensamento para nós e buscar os valores essenciais que nós precisamos desenvolver. Diz Emmanuel, no reajuste dos caminhos traçados por Jesus. As revelações que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para nós, não é? Para o nosso progresso, para a nossa evolução. E lembrando as palavras de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é através disso aí que nós vamos encontrando o nosso progresso. Não é? E então Emmanuel nos coloca as informações como sendo o Espiritismo o disciplinador de nossa liberdade. É isso? Que nós então vamos aprender a evitar os excessos, ter mais disciplina conosco mesmo. Não é isso? Saber os nossos limites, saber nos educarmos a nós mesmos. Não é isso? E então ele diz aí, para que tenhamos na terra, uma vida social dignificante. Mas também para que tenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa. Olha que maravilha. Por que harmoniosa? Estaremos em paz com a nossa consciência. Não é? Quando nós cumprimos nosso dever moral para conosco mesmo, para com o nosso próximo, não temos uma vida individual harmoniosa, feliz, não é? Devidamente ajustado aos impositivos da vida universal perfeita. Desculpa, gente. A vida universal perfeita consoante as normas da eterna justiça, elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. E então, é o que nós necessitamos, é o que nós buscamos nos ensinamentos, nas lições que a doutrina espírita nos oferece, não é? Eu quero pedir a vocês que me desculpem, porque estamos tendo uma fase de sintomas
de gripe, né? Mudança de tempo, então a minha voz está um pouco abalada com esses sintomas. E fica então as reflexões da noite, as orientações. Aliás, me perdoe, eu vou passar agora. Eu vou passar agora para vocês perceberem como está essa concordância num quadro. Veja o quadro como fica bastante fácil para o nosso entendimento. Livro dos Espíritos é a base, a fonte das ideias para os outros livros, para as outras obras. É o núcleo central, olha aí. Então, na primeira parte, temos as causas primárias, Deus, não é? Sobre os espíritos, capítulo de 1 ao 4. A parte segunda é do mundo espírita ou dos espíritos. E capítulos 1 ao 6. Agora vamos ver. Está na primeira parte do Livro dos Espíritos. Na segunda parte, na primeira parte também nós temos as causas primárias. Está aqui, ó. Causas primárias, né? Capítulos 2, 3 e 4. A parte segunda está no mundo dos espíritos, mundo espírita, capítulos 9, 10 e 11. A parte terceira está as leis morais, capítulo 4 e 5. Essas fontes permitiram que Allan Kardec elaborasse a construção da Gênese. E temos a segunda parte, o mundo espírita, capítulos de 6 a 11, a base para a construção do livro dos médiuns. Olha aí, tudo em harmonia com os ensinamentos que estão no livro dos Espíritos. Ó, a terceira parte, que são as leis morais, capítulos de 1 ao 12º. Base para a construção de o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, Esperanças e Consolações, capítulos 1 e 2, que serviram de base para a construção do livro O Céu e o Inferno. Temos na introdução e prolegômenos a base para a construção do livro O que é o Espiritismo. Como foi mencionado no estudo, na leitura, este livro não faz parte do Pentateuco kardeciano, não é? Pentateuco kardeciano é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. É o que forma o corpo doutrinário do Espiritismo. E o que é o Espiritismo? Ele foi elaborado justamente para apresentar o que é o Espiritismo, como o próprio nome já indica, não é? E então fica aí as informações finalizando o roteiro 4. Na próxima semana nós daremos sequência. É isso? E agora sim,
nós poderemos finalizar o estudo da noite com a nossa prece. Vamos então agradecer a companhia dos bons espíritos, o amparo, a proteção, a luz. Senhor Jesus, estamos finalizando com muita gratidão pelas orientações que recebemos, pelas luzes, pela compreensão e pelo ambiente favorável à nossa harmonização interior, te pedindo a tua bênção para todos nós, encarnados, desencarnados, e as nossas vibrações de paz e de luz para os irmãos sofredores, onde eles se encontrarem, nos hospitais, nas clínicas de tratamento psiquiátrico, aonde houver uma dor, uma lágrima, que a tua paz envolva cada um desses irmãos, Senhor. E te pedimos pelos nossos lares, pelas nossas famílias, luz e discernimento em nossos passos. Obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, mais uma vez peço desculpas por ter uma certa dificuldade com a voz na noite de hoje, mas amanhã estaremos melhor e no sábado, com a permissão de Deus, teremos o culto do Evangelho no lar e no coração. Gratidão a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe.